Ontem nós também falamos aqui na Hora da Venenosa, e o Brasil inteiro falou, do episódio de racismo que os filhos da apresentadora Giovanna Eubank e o ator Bruno Gagliasso sofreram em Portugal. Todo mundo está lembrado disso. Eles ainda não tinham se pronunciado, teve um pronunciamento de uma nota da assessoria e tal, mas eles ainda não tinham falado a respeito do assunto em rede social. Chegou o dia? Exatamente. Ontem à tarde, o casal fez uma postagem, mas era mais uma postagem, não era nem para explicar, era uma postagem mais para agradecer mesmo todo o carinho que eles têm recebido esses dias e mais uma vez firmar o privilégio, né, que eles têm. Sim, aqui ó, posso começar a ler? Aos amigos, seguidores, imprensa e a todos que nos mandaram mensagens, ligaram e nos apoiaram nesses dias, a gente vai ser o mais simples possível. Nosso muito obrigado. Estamos cuidando dos nossos filhos, nos cuidando, tomando todas as providências possíveis. Somos conscientes de todos os privilégios e sabemos mesmo, que apesar de sermos brancos... Que apenas por sermos brancos. Cadê? Tivemos tamanha comoção. Vou continuar. Hoje, Nós lutamos, nós choramos e nós podemos gritar. Portanto, queremos mais uma vez lembrar que famílias pretas gritam todos os dias diante desses crimes e violências verbais ou físicas. E muitas famílias que se silenciam porque sabem que seu grito não é ouvido. Agora estamos com nossos filhos do lado, com todo o amor que podemos dar a eles, para que eles sejam fortes perante o que viram e ouviram. Pedimos respeito a esse momento. Porque o que a gente ouviu dói na alma, mais que um soco. Dói em nossos filhos e muita gente que vive isso o tempo inteiro, em todo o mundo. Agora pode continuar. Vou continuar. Seguiremos serenos com amor e caminharemos deste... Nossa, é porque está muito ruim a resolução, caminharemos né? deste nosso lugar de privilégio, nos comprometendo a seguir combatendo ativamente na luta antirracista, pois, mais uma vez, racismo é crime. Giovanna e Bruno. Assim, eles enfatizaram muito nesse texto que eles publicaram, nesse agradecimento que eles fizeram, o que ela já até tinha falado emocionada. Numa reportagem, inclusive numa né? reportagem, uma entrevista que ela deu ao Fantástico, logo na sequência do acontecido. E ela falou sobre isso, né? Sobre esse privilégio, sobre ela não ser taxada como uma mulher louca que está gritando. Por quê? Porque ela é uma mulher branca defendendo os filhos de uma atitude racista. Então isso aí já coloca ela num lugar de privilégio, né? E que aqui, mais uma vez, ela enfatiza que toda essa comoção, ela entende que essa comoção tem muito a ver com isso, com o fato dela ser uma mulher branca, gritando contra o racismo. Porque muitas vezes, muitas famílias, muitas mães pretas não conseguem fazer a mesma coisa. Quando gritam, ou são taxadas de loucas, ou sequer gritam, com medo já, né, de como vão ser vistas. E tem gente que fala que é exagero, que tá interpretando errado, mas, enfim, eu acho que realmente a Giovanna, ela pôde escancarar um pouco mais essa questão de muita gente não ter a voz ativa igual ela teve nessa circunstância toda. Por isso foi importante ali no final, quando ela fala que eles têm esse compromisso, né, de continuar sendo essa voz, né, de ajudar, de entender esse papel que eles têm também, esse privilégio que eles têm de ter voz ativa e de ajudar nesse combate, continuar esse combate antirracista. É isso mesmo. O presidente de Portugal também, Marcelo Rebelo de Sousa, publicou uma nota no site oficial do governo português ontem falando sobre essa questão toda também. Exatamente. No site oficial, né? No site oficial, porque essa repercussão, né? Ontem mesmo eu trouxe aqui parte de uma reportagem que saiu no Jornal de Portugal. Então esse assunto também foi muito divulgado por lá. E essa nota, então, apareceu ali no site oficial, a nota simbolizando ali, sendo o pensamento, né, da presidência, o pensamento do governo de Portugal sobre o que aconteceu. Bom, vou lá. Agora pode tomar água, viu, Judite? O presidente da República sublinha, de novo, que qualquer comportamento racista ou xenófobo é condenável e intolerável e deve ser devidamente punido, seja qual for a vítima. Não vale a pena negar que há, infelizmente, setores racistas e xenófobos entre nós.
mas não se pode nem deve generalizar, pois o comportamento da sociedade portuguesa é, em regra, respeitador dos direitos fundamentais e da dignidade da pessoa humana. O mesmo se dirá especificamente quanto às comunidades dos nossos irmãos, dos nossos países irmãos de língua portuguesa, que têm vindo a aumentar a sua presença entre nós e são motivos de gratidão e de orgulho para Portugal. A sociedade portuguesa é constituída por pessoas das mais variadas origens, que aqui chegaram há pouco ou há muitos anos, alguns há séculos, aqui vivem, trabalham, constituem suas famílias. Não há portugueses puros, somos todos descendentes de culturas, civilizações e origens muito diversas. Somos todos transmigrantes, todos temos familiares ou amigos que vivem ou viveram fora do quadro geográfico físico de um país, tal como tantos que aqui encontram uma melhor vida e todos somos Portugal. Tá aí a nota, então, né? E aí quando a gente vê nessa nota muito presente aí essa questão da xenofobia, é porque nos xingamentos, né, nas ofensas que foram proferidas pela mulher, pela agressora, ela disse que eles precisam voltar, vocês precisam voltar para Angola, vocês têm que voltar para o país, tem que voltar para a África. Então, por isso também esse teor, não só do racismo, né? Só da cor da pele, mas também pela posição geográfica. E aí, outros relatos já vieram também, já apareceram, já surgiram, que outras mulheres, outras brasileiras... que falaram da agressora. Falando também, que identificaram essa agressora e que já presenciaram outros momentos. Inclusive, tem um vídeo circulando que mostra a mesma agressora fazendo xingamentos para os brasileiros. Aí era para os brasileiros, seus brasileiros de... Né? Vocês têm que voltar para o Brasil, vocês não são bem-vindos aqui, lá. Então, é um comportamento que demonstra que essa não foi a primeira vez. Outras pessoas acabaram trazendo também histórias com essa mulher. Tem um outro restaurante onde ela também não é bem-vinda por já ter feito provocado esse tipo de situação. Então... E que bom que veio à tona, então, esses maus tratos que ela costuma fazer, porque pelo menos vai tolhindo, tanto ela quanto tem quem pratica esse tipo de atitude, né? Exatamente. E aí, talvez, diante de outros depoimentos, lembra, Judite, que ontem na nota ela estava alcoolizada? Sim. Então, talvez, diante de outros depoimentos, as pessoas... realmente existe a importância desses relatos, não só eu também passei por isso, né? Não só por isso, assim, né? Por fomentar ou por aumentar a polêmica, mas porque se isso chega mesmo às autoridades, isso aí pode... Embasar melhor, exatamente, provas, um processo, né, contra essa mulher. E aí, o estar alcoolizada em um momento não pode justificar todos os outros momentos, né? Essa desculpa da embriaguez não me convenceu, não. Enfim, sabe, palpite meu. Ontem também, uma outra coisa que tomou uma repercussão muito grande, ainda falando sobre esse caso de racismo, né, dos filhos da Giovana e do Bruno, foi no programa Mais Você, apresentado pela Ana Maria Braga, que aconteceu um erro gravíssimo e muito constrangedor, inclusive para a Ana Maria, que não sabia o que estava acontecendo ali nessa situação toda. Mas explica melhor o que foi, Vasti. Ela estava apresentando o programa ao vivo, né? E logo no começo do programa, ela fala sobre o caso, né? Do racismo envolvendo os filhos da Giovana Eubank e do Bruno Gagliasso. Então, ela vai ali expressar o sentimento dela em relação a isso e vai destacar uma fala da Giovana Eubank que foi dada ao Fantástico, uma entrevista do Fantástico. Ela ia replicar, né? Ia reproduzir um trecho da entrevista. E aí ela chama, então, vamos ver o que ela falou. Certo. E no que ela chama, vamos ver o que ela falou, ao invés de entrar a Giovana falando, entram imagens de alguns macacos. Um filhotinho, na verdade, assim, mas a gente percebe que tem um mais, né? Que não é só aquele filhotinho e tal, mas são essas imagens gerais aí, sem nenhuma explicação, sem nenhum sentido. São 5 segundos de imagem. Mas suficiente para... Que soam como uma eternidade.
E quando a imagem volta para a Ana, então a gente percebe que ela está completamente desconfortável. Ela fala que aquelas Pergunta imagens... o que foi isso, né? fala que as imagens estão erradas. E lógico, né? Todo mundo percebeu, não era a fala, não era o que ela esperava. Enfim, mais para frente no programa, ela vai de fato explicar que imagens são essas. Então, aquelas imagens estavam ali por um motivo, né? As imagens dos macaquinhos... chama Jorginho o macaquinho, ela apresenta depois esse filhote de macaco, filhote de bugio, ele chama Jorginho e é um filhotinho que está sendo muito comemorado porque foi concebido em cativeiro, é uma raça que está em extinção. Que estava em extinção. E aí, então, os biólogos, né, estavam felizes pelo fato do Jorginho ter nascido. E aí ela vai explicar, bom, aquelas imagens que entraram de uma maneira equivocada, no lugar errado, na hora errada. Eram imagens do Jorginho e tal, e aí segue o programa, ela explica. Ela fala se pronto. essa matéria do Jorginho ia entrar no mesmo dia? Então, não, ela não fala, mas não necessariamente era uma matéria. Eu entendi depois, minha percepção, tá? Não é uma nota oficial da Rede Globo, mas a minha percepção é que este conteúdo já tinha sido programado como uma nota coberta. O que é uma nota coberta? A gente fala, Mostra as imagens a imagem. Aparecem enquanto o apresentador fala ao vivo sobre aquele assunto. Então, ela ia contar a história do Jorginho, ia mostrar, deixa eu mostrar para vocês, o Jorginho, ela não era uma reportagem, né, onde o repórter vai até o local, entrevista as pessoas, entrevista o biólogo, faz um apanhado esse maior, apanhado assim, geral. né? Não, era apenas para contar mesmo, mostrar as imagens do Jorginho e apresentá-lo, né, como uma vitória de um filhote nascido em cativeiro. Me soou como isso, Sim, sabe? mas pegou mal demais, ficou muito feio. Porque, geralmente, o pessoal no estádio, quando quer ofender algum jogador de pele negra, o que ele remete? A gente viu um monte de caso aqui. Recentemente, Então, inclusive, né? Os torcedores estavam fazendo gestos para provocar os jogadores. Então, se foi um equívoco, foi um erro muito grave mesmo. Pois aí ficam duas teorias, né? A teoria do boicote, a teoria do intencional, né? Então alguém se aproveitou daquelas imagens para colocá-la intencionalmente no lugar errado. Para ofender mais ainda. Para ofender mais ainda, exatamente, para também cometer um ato racista. Ou foi um erro, aquilo estava espelhado para o momento, o editor trocou a ordem. Que a Vasti estava falando da responsabilidade da equipe técnica aqui. Porque a gente tem um cronograma, tal coisa vai entrar em tal lugar, mas é passível de erro. Pode entrar aqui no meio de um VT errado, isso acontece. Mas nesse caso foi um erro que veio de forma muito negativa pelo contexto que estava. Exato, e muito constrangedor, né? Foi muito constrangedor mesmo. O assunto já era muito delicado, né? A gente, ontem, a segunda-feira, em todos os lugares que a gente ia, esse era o comentário, né? As pessoas falando, todo mundo muito chocado, todo mundo muito impressionado, com toda a sensibilização que a Giovana e o Bruno também conseguiram trazer em torno do assunto. E aí foi muito constrangedor para a Ana, constrangedor para a equipe, constrangedor para a emissora, para todo mundo, né? Então, eles precisaram também agir em relação a isso. E depois do programa, a Ana Maria Braga foi até as redes sociais falar sobre o erro, né? E então, vamos ver o que ela falou. Ela gravou um vídeo também, né? Primeiro, tá na tela aí, vamos aproveitar e já ler esse aí? Vamos, já chegou, né? É o que ela escreveu, né? Sobre o que aconteceu, sobre o VT que entrou. VT, gente, é uma faixa de imagens, é um vídeo, né? Que entra. Então, sobre o VT que entrou errado, enquanto eu falava de um caso de racismo no meu programa, nós já investigamos e descobrimos quem foi responsável pelo erro. É o tipo de erro imperdoável e, por isso, ela não faz parte mais da minha equipe. Bom. Uma severidade, né? No tratamento. E tem que ter, gente. Tem que ter alguma ação pós isso, não pode passar batido assim, né? E a Ana Maria Braga, depois, ela foi também até a rede social para gravar um vídeo explicando como ela tratou dessa questão toda, desse erro, e a gente separou esse vídeo para vocês verem também. Oi, gente, eu vim aqui para pedir desculpas pelo ocorrido hoje no nosso programa, enquanto falávamos
do incidente horrível que aconteceu com as crianças da Giovana e do Bruno lá em Portugal. E enquanto eu chamei a fala da Giovana, apareceu uma imagem horrível, que não deveria ter acontecido. É uma falha imperdoável e eu queria só dizer para vocês que eu venho me desculpar, e a pessoa responsável por isso já não faz mais parte da nossa equipe. Desculpem, tá? Aí, né, a Ana ficou bem chateada mesmo com o que aconteceu, com toda porque razão. no final das contas, né, acaba resvalando na imagem dela, né? Ela é a, né, que puxa toda o programa. Enfim, gente, chegamos naquele ponto de que a gente estava falando ontem. É respeito, a gente está falando de uma coisa aqui que já tinha que ter passado há muito tempo. A gente está tão avançado tecnologicamente, mas parece que os preconceitos e a moral ainda está tão nebulosa assim. Vamos repensar nossos princípios, gente. Respeito, respeito, respeito. Com certeza. Pode ter sido só um erro, pode ter sido só um equívoco, pode, né? Mas as consequências precisam existir, né? Sim. Independente da motivação.